O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram o aumento de 14,95% no piso salarial dos professores. A Confederação Nacional dos Municípios criticou essa medida. Vamos chamar mais uma vez a Yasmin Costa, que vai explicar exatamente o que aconteceu. Qual é a alegação da Confederação para se colocar contra o reajuste, hein, Yasmin? Olha, Daniel, a Confederação Nacional dos Municípios alega que esse reajuste é inconstitucional e que prejudica as finanças dos municípios. Inclusive, a entidade emitiu uma nota hoje para falar a respeito desse reajuste concedido, uma portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. E nessa nota, a Confederação Nacional dos Municípios recomenda que os entes municipais não concedam ali o reajuste de quase 15% para os professores, que concedam sim um reajuste, mas no valor de 5,79%. E o que representa esses 5,79%? É com relação à inflação medida pelo IPCA em 2022. Essa é a recomendação da entidade. O aumento do piso salarial, como eu disse, anunciado pelo ministro Camilo Santana, de 14,9%, foi através de uma portaria assinada pelo ministro, e o piso salarial dessa categoria dos professores passa dos atuais R$ 3.845 para R$ 4.420. Isso pode representar um aumento ali na despesa dos municípios, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, de quase 20 bilhões de reais, 19,4 bilhões de reais. Por isso, a recomendação feita pela entidade. Volto com vocês. Tá certo, a gente segue então em contato com a Yasmin Costa. Esse assunto é muito importante, envolve uma categoria que trabalha demais em todos os estados, são centenas de milhares de servidores e a gente daqui a pouco vai trazer muito mais atualizações. Agora, Adriano Cerqueira, claro, queria tratar desse assunto contigo. A gente sabe que as realidades dos estados e dos municípios são bem diferentes. Afinal, nós temos um país gigantesco. Agora, a Confederação Nacional dos Municípios criticou esse reajuste e disse que a medida não tem validade jurídica e que é inconstitucional. E ainda mais, sugeriu que os reajustes sejam dados simplesmente para cobrir as perdas da inflação, algo que fica na casa dos 5%. Agora, como administrar esse imbróglio, hein? É praticamente não tem como administrar, né? A gente vê o grau de dificuldade que é a questão salarial no Brasil, ainda mais um país federativo como o Brasil. A Confederação Nacional dos Municípios, com certeza, sabe a realidade dos municípios, a capacidade financeira deles, e nós sabemos que não é boa, né? E o Brasil enfrenta dificuldades fiscais graves, né? O Pacto Federativo, com certeza, vai ter que ser rediscutido e redefinido de uma forma melhor, e por isso que tudo passa por uma questão de saúde financeira do Estado. Não adianta você anunciar um belo piso, né, em termos de aumento, mas na prática os entes, né, federais não terem condições de pagar. Então tem que haver uma boa discussão entre as partes. A gente deixar bem claro, né, Cerqueira, que é indiscutível o merecimento dessa categoria por um salário melhor, por um salário mais justo, pelo menos, né? Só que a gente está numa situação hoje em que nem as promessas de campanha que foram feitas nos meses finais do ano passado, têm condição de serem implementadas. Daí esse posicionamento da Confederação pedindo para que os prefeitos, na medida do possível, ignorem essa portaria de Camilo Santana e que concedam um reajuste só conforme a variação inflacionária nesse período. É bom a gente deixar isso bem claro, não é uma questão de merecimento, é uma questão orçamentária. Com certeza, eu sou professor, né? A gente sabe exatamente como que essa questão funciona. A questão não adianta ter vontade, anunciar. Você pode até, de algum jeito, arrumar uma forma de dar esse aumento. Só que a saúde financeira do Estado não suporta. E aí, isso acaba voltando contra a população e contra aquele setor que você quer apoiar. Aqui em Minas foi dado aumento em governos passados e o Estado não teve condições de pagar, começou a parcelar salário, começou a atrasar pagamento de 13º,
não repassou recursos, né, tributos que deveria repassar aos municípios. Por isso que, antes de querer fazer uma boa política social, você tem que ter saúde financeira do Estado, para não fazer promessas vagas, para não cair no populismo. Por isso que é muito importante, num país federativo como o Brasil, que esse tipo de decisão seja precedido de uma ampla conversa e um entendimento com as partes envolvidas, e não simplesmente, né, fazer um anúncio e aí ver esse tipo de resposta que não é boa, né, nesse sentido.